Gemes Bruno Ribeiro da Silva, nascido em Rosário do Oeste, Mato Grosso, foi contratado pelo Fluminense. Ele é zagueiro, vem em definitivo do Mirassol, tem 25 anos e assina um contrato até dezembro de 2030. As notícias dão conta de um pagamento do Fluminense para o dono do detentor dos direitos, o Mirassol, de 4 milhões de dólares por 70% dos Gemes, colocando ali um valuation no zagueiro de cerca de 5,7 milhões de dólares, ao todo ali 31 milhões de reais. Nesse vídeo aqui, eu, Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, vou voltar a fazer o raio-x. Acabei não fazendo nas temporadas de 24 e 25, e como em 23 a gente ganhou o título, então eu vou voltar a fazer. Eu não sou supersticioso não, mas falando sério, era um vídeo que eu sempre gostei muito de fazer, que é pra eu aprender mesmo como jornalista na cobertura do Fluminense, mais sobre os jogadores que o Fluminense está contratando, quem eles são desde o início da carreira e em que momento eles chegam, de que maneira eles chegam. E eu acho mais interessante ainda jogadores como os Gemes, que eu não fazia ideia de que existiam até, 6 meses, 7 meses atrás. Então o raio-x está de volta. Nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouco da carreira, da história do Gemes, da carreira até a chegada no Fluminense e falar o que o torcedor do Fluminense pode esperar dele em campo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos embora. Nascido na cidade de Rosário do Oeste, uma cidade de cerca de 17 mil habitantes lá no Mato Grosso, o Gemes surgiu pro mundo do futebol, se é que dá pra gente chamar dessa maneira, lá no Taquaritinga, uma cidade ali a cerca de 350 quilômetros de São Paulo. Por lá, ele fez parte das categorias de base, teve a oportunidade de disputar a Copinha de 2019, que aí esse foi o primeiro ali lance mais importante, talvez, da carreira do zagueiro Gemes, Quando ele foi eliminado na Copinha de 2019, curiosidade, foram eliminados ainda invicto, jogando pelo Taquaritinga, que era uma das sedes, foram eliminados nos pênaltis pro Internacional, o Inter de Porto Alegre ali na segunda fase. E a curiosidade é que o Gemes bateu um dos pênaltis, o jogo empatou, foi pra decisão por pênaltis e ele bate um dos pênaltis, foi até elogiado no momento. Eu vou botar o trechinho aí com áudio pra você ver, pela equipe de transmissão. Olha, esse aí jogou demais, hein? Gemes, vem aí o zagueiro do Taquaritinga. Salvou uma ali no chute do Leandro Córdova, que entrou no segundo tempo, quase na pequena área, ele se jogou na frente, deu um gol do Internacional, fez uma ótima partida. Gemes agora, mais um zagueiro, na cobrança, Gemes! É gol do Taquaritinga! Ainda naquele ano, o Gemes subiu para o profissional da equipe do Taquaritinga, jogava a 5ª divisão do Campeonato Paulista. O time não foi muito bem, acabou sendo eliminado na primeira fase, mas fica aí o detalhe de que foram os seus primeiros jogos como profissional. Uma curiosidade é que ele surge nessa copinha, etc., já como zagueiro. Mas antes disso, o Gemes era centroavante, até ali sub-15, sub-17, ele era centroavante, não um centroavante de 1,87 m, um zagueiro, são duas posições que exigem muita altura, mas chama a atenção essa mudança quase que de extremos, da centroavância para a zaga. Já no ano seguinte, ele se transferiu para o Capivariano. A gente está falando aqui do ano de 2020. Ele ainda podia jogar a copinha com 20 anos, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi um dos destaques da ótima primeira fase feita pelo Capivariano. Na copinha ficou empatado em pontos com o Internacional. Na eliminação, na segunda fase, ele acaba meio que falhando. Você está vendo aí, conta a Desportiva Brasil. Mas no final das contas, ele acaba saindo muito mais elogiado do ano de 2020 por conta da antecipação, da boa saída de bola, dos atributos foram mais destacados ali de um garoto que volta até depois, vai pro profissional do Capivariano apenas para poder jogar um jogo, já que não estava valendo mais nada na reta final da 3ª divisão do Campeonato Paulista. 2021 não começou tão bem para ele, porque assim, não tinha mais categoria de base para ele, ainda 21, pandemia, etc. Ele foi efetivado no profissional do Capivariano e fez um Paulistão, novamente, da Série A3, a gente ainda tá na Série A3, tá? Intercalando bons e maus momentos, Por exemplo, nesse jogo aí contra o Marília, na estreia, ele falha nos 2 gols da derrota do Capivariano, mas ainda assim foi titular na campanha toda e após o fim do campeonato foi emprestado à União Suzano
para jogar novamente a 5ª divisão do Campeonato Paulista, para poder ter calendário, né? Por lá, ele, apesar de um ótimo campeonato do time União Suzano, que foi campeão invicto, inclusive, ele pouco participou dessa campanha. O time sofreu só 7 gols, mas ele era reserva, acabou sendo titular apenas em um jogo. A curiosidade é que nessa campanha do União Suzano foi quando ele fez o primeiro gol dele como profissional, né? Na vitória de 6-0 contra o Eco. Mas acaba que não foi um ano espetacular dele, acaba se destacando muito mais no Capivariano por boas atuações, mas que acabaram tendo maus momentos também. No ano de 2022, já no seu 3º ano de carreira, 22 anos, o Gêmeos volta pro Capivariano. Ele vai ficar nesse ida e volta algumas vezes, tá? Ele pertencia ao Capivariano, era emprestado praticamente no 2º semestre. Acabou que nesse ano ele se firmou como titular da equipe lá de Capivari, numa boa campanha na 3ª divisão paulista. O time ficou de fora das semifinais, assim, por coisa de detalhe ali mesmo na fase anterior. Ele foi titular em 20 dos 21 jogos na competição e depois disso repetiu a dose. Foi emprestado para jogar a 5ª divisão do Campeonato Paulista, dessa vez pelo Rio Branco de Americana. Só jogou a 2ª fase, onde o time foi eliminado e ele jogou apenas 8 jogos, então sem destaque. E aí, no ano de 2023, eu peço para você começar a prestar um pouco mais de atenção nos grandes saltos que a cada ano a carreira do Gêmeos vai dando agora, tá? Vamos lá. 2023, ele começa e joga o Paulistão no Capivariano, como todo ano isso acontece. Só que dessa vez ele é campeão paulista da Série A3, tá? Ele é um dos destaques do time, um time muito jovem, foi titular a campanha inteira, o Gêmeos, e depois do título do Capivariano, ele foi emprestado para jogar a Série D pelo Atlético de Minas Gerais, um time novo, bem mais estruturado, com mais projeção. Afinal de contas, ele estava saindo só de jogar divisões inferiores de São Paulo para agora poder jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele sai de um torneio regional, né, estadual e de divisão inferior para jogar um torneio nacional. No Atlético, como eu falei, com mais projeção, saindo ali só de São Paulo, ele não foi o grande destaque da campanha do Atlético, mas fez um ano sólido numa campanha onde o Atlético subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nem o gol contra dele contra o Bahia de Feira no jogo do acesso alterou alguma coisa no bom ano que o Gêmeos fez. E aí fica o detalhe, ele inicia o ano jogando, finaliza o ano anterior jogando 5ª divisão do Campeonato Paulista e tá finalizando esse ano subindo, conseguindo acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai vendo aí só como é que a cada final de ano a carreira dele vai dando super saltos. Em 2024, ele jogou a primeira parte do ano no Capivariano, né? Um padrão já da vida dele, mas agora com um detalhe, com o Capivariano subindo para a Série A2 do Paulistão, adversários mais fortes, o time não tinha mais aquele ímpeto que tinha na 3ª divisão. Então o Gêmeos foi titular em todos os jogos da campanha de quase rebaixamento, né? O nível do time já era um pouco mais baixo. Em março, ele recebeu uma proposta do Vila Nova para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, dando um dos maiores saltos da carreira dele inteira, né? Num dia ele jogou contra o Velo Clube, passa o jogo seguinte, ele tá enfrentando na sequência Guarani, Sport, América Mineiro. Ele chegou lá no Vila Nova dizendo que era a maior oportunidade da carreira, e aqui a gente começa a ter as visões locais, né? Aquela galera que eu chamo para participar aqui também, falando sobre como foi a passagem dos Gêmeos pelo futebol local. E nesse vídeo eu chamei para falar sobre a passagem dele pelo Vila Nova na Série B de 2024, o repórter Igor Santiago, que é da Band News de Goiânia, sabe tudo de Vila Nova e fala um pouco pra gente sobre a passagem dos Gêmeos lá no futebol goiano. Aquele abraço a você que tá conectado aqui no Raiz Tricolor, um abração também ao meu parceiro Gabriel Amaral. Eu sou Igor Santiago, setorista do Vila Nova Futebol Clube pela rádio Band News de Goiânia, e vamos falar um pouco sobre a nova contratação do Flusão, do Fluminense. O James passou pelo Vila Nova na temporada de 2024, onde ele viveu ali a sua primeira experiência disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem 25 anos, está vivendo essas experiências de forma gradual. Na sua passagem pelo Vila Nova, o James teve sim momentos muito bons, mas em alguns momentos ele sim teve ali momentos de baixa, assim dizendo.
Na minha visão, o James sempre se mostrou um zagueiro muito promissor. Tem um bom jogo aéreo, tem uma noção de espaço, né? Naquela marcação por área, marcação por zona muito qualificada. É um jogador veloz, é um jogador que é consciente, consegue sim jogar com a bola no pé, um jogador técnico. Então, vai ajudar bastante na construção ali da saída do Fluminense, daquela saída que vem, que começa com os zagueiros. Então é um jogador que tem essas qualidades. E no Mirassol ele também desenvolveu aquele 1 contra 1. Então é um jogador que hoje já está praticamente formado, está completo. No Vila Nova ele cresceu muito de rendimento quando ele começou a jogar com o Ralf ao seu lado na defesa do Vila Nova. Então o James precisa de um zagueiro de confiança, um parceiro seguro para ele se sentir mais tranquilo, poder sair mais pro jogo. Foi isso que eu analisei vendo ele por uma temporada jogando no Vila Nova. Talvez se o Thiago Silva tivesse permanecido no Fluminense para a próxima temporada, faria uma dupla assim excelente, realmente. James e Thiago Silva, na minha visão, seria uma das melhores duplas do nosso futebol brasileiro. Mas, de qualquer modo, é um zagueiro muito jovem. Fluminense faz essa contratação, é um zagueiro muito promissor, que, como eu disse, tem esse forte da sua velocidade. A jogada aérea é muito boa, é um jogador alto, é um jogador novo, então ele tem essa explosão. E, como eu disse, é um jogador muito técnico. E como ele ainda não atingiu a sua melhor forma física, o seu auge físico, acredito eu que o Fluminense terá aí uma joia a ser lapidada dentro das Laranjeiras. E vai ajudar muito o Zubeldia na próxima temporada. Fechou, Gabriel Amaral? Então um abraço para você e também para toda a sua audiência aí no Raiz Tricolor. Valeu, Gabriel, tamo junto! Muito obrigado ao Igor Santiago, como eu falei, sabe tudo de Vila Nova. E aí, vamos lá, pontos pra se chamar a atenção, né? Ele não acabou não citando, o Vila Nova teve a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro no ano que o Gêmeos jogou lá. Mas vocês vão ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não, tá? O Gêmeos jogou naquele campeonato, mais uma vez, números a serem destacados. O cara é um animal fisicamente, tá? 35 dos 38 jogos da Série B de 2024 que ele jogou. Assim, a gente vai ver que o Mirassol foi na mesma pegada, a gente já tinha visto lá atrás. Fisicamente é um jogador com físico realmente invejável. O zagueiro de experiência ao lado, pelo visto hoje seria o Freitas. Eu não sei se ele joga na do Freitas, né? Sem Thiago Silva. O ideal seria o Nino, inclusive, né? Mas, enfim, o cenário hoje é mais complicado. Ele joga mais pelo lado esquerdo, no Vila Nova jogou mais pelo lado direito. Teve altos e baixos na temporada. Eu acho que isso é natural de quem vai, né, tendo um ano, tá jogando Série 5ª divisão do Campeonato Paulista, pra pouco depois estar jogando Série B do Campeonato Brasileiro, então isso faz diferença. Fez 2 gols de cabeça e é um cara pra ser lapidado, é o olhar lá do Igor. Só antes de continuar a história do Gêmeos, eu acho importante falar só um detalhe, que é fazer um disclaimer aqui que eu sempre faço, porque eu chamo amigos pra poder falar sobre a passagem dele nos times, e é importante colocar 2 recortes. Um recorte temporal, a gente tá falando dele em 2024, a gente tá entrando em 2026 agora, e segundo ponto também, a gente está falando aqui de uma diferença de projeção de clube, de uma diferença de próprio olhar que o jogador vai ter pelo clube, o tamanho da torcida, a projeção nacional e a evolução mesmo da dificuldade de se jogar uma Série B com o Vila Nova e se jogar a Libertadores com o Fluminense. Então por isso que às vezes a galera fala, nossa, mas o cara falou, parece que tá vendendo um super zagueiro. E é hora da gente testar. Só o olhar que a gente tem que ter nesse recorte também quando, né, pra não se empolgar demais e também, às vezes o cara passou e jogou mal no São Paulo, traga alguém aqui pra falar sobre a passagem dele no São Paulo, aí todo mundo fala, olha só a merda que foi, e calma lá, as coisas às vezes só não se encaixam. Destaca-se aqui que no final de 2024, o Vila Nova, contando a historinha ainda dos Gêmeos, o Vila Nova exerceu a opção de compra pelo jogador, e aí no final do ano, isso na reta final de 24 ele exerce a opção de compra, e lá no final do ano, na janela, ele foi especulado no Internacional, mas acabou indo por empréstimo para o Mirassol. E as informações dizem, inclusive, que ele era muito bem avaliado pelo departamento de scout lá do Internacional, mas acabou indo pro Mirassol. Ele não começou o ano dessa vez indo jogar o estadual no Capivariano, tá? Pelo menos essa parte da vida dos Gêmeos acabou. Ele joga o Campeonato Paulista, mas dessa vez joga pelo Mirassol. Eu vou chamar aqui um companheiro jornalista de lá da região para poder falar do Gêmeos, mas antes eu acho que é importante destacar que era um Mirassol subindo para a Série A
com responsabilidade financeira, não era o Mirassol que vai pra Libertadores, já todo mundo sabendo disso, mas também não era um Mirassol, né, que fosse muito perto do que era o Capivariano também não. Vou chamar o Gustavo Villa, tá? Que é lá da Rádio CBN, da região ali que cobre o Mirassol. Ele cobriu o Gêmeos em vários jogos e vai falar um pouco sobre a passagem dele lá pelo Mirassol. Olá, Gabriel, amigos que acompanham. Aqui Gustavo Villa, da TS Rádio Mirassol, da CBN Grandes Lagos, falando para vocês sobre o zagueiro James. Essa é a pronúncia, tá? Se escreve Gêmeos, mas James é a pronúncia correta do novo zagueiro do Fluminense. Pera aí, rapidinho, eu tive que interromper aqui só por um detalhe, que é o seguinte, eu tô farejando um novo Ignácio aí nessa história. Eu tô chamando de Gêmeos o vídeo inteiro, porque o Marcelo Neves, lá do GE, foi fazer lá o desembarque do zagueiro chegando aqui no Rio de Janeiro e disse que perguntou a ele como é que se falava ali o nome dele. E ele, o Marcelo Neves, escreveu Gêmeos. Falou, ó, se fala do mesmo jeito que tá escrito, é Gêmeos e é assim que funciona. Então, se ele falar que a partir de agora ele quer se chamar de Bruno, aí eu vou chamar ele de Bruno, porque é o segundo nome dele. Então é a mesma coisa do Ignácio lá, todo mundo falava Inácio, aí a gente perguntou pra ele e falou, não, o G fala, é Ignácio. Provavelmente o Gustavo deve ter perguntado ele lá atrás. Então, assim, eu vou perguntar a ele quando for lá pra coletiva de apresentação dele, e aí da forma como for, aí eu falo. Mirassol Futebol Clube, que foi a sensação do Campeonato Brasileiro deste ano, e o zagueiro James foi um dos destaques da equipe que conquistou uma vaga para a Libertadores da América. James foi muito valorizado durante esta temporada. Ele chega ao Mirassol no início do ano por empréstimo junto ao Vila Nova. Ele faz um campeonato paulista até certo ponto aceitável, sem grandes destaques, mas no Campeonato Brasileiro, aí sim, ele tem a grande oportunidade. Com a saída do zagueiro Alan em Pereur, ele tem a oportunidade de ser o titular na estreia contra o Cruzeiro e desde então foi um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Mirassol, ficou fora de apenas uma partida e o Mirassol acabou adquirindo seus direitos por 4 milhões de reais. Isso mesmo. E agora o Fluminense faz a compra do James junto ao Mirassol por 22 milhões, por 70% dos seus direitos. Então você veja bem a valorização que esse jogador recebeu durante a temporada. Então o Mirassol não tinha como negar, né, por tanta valorização que o zagueiro recebeu. É um jogador com características de saída de bola, né? Ele tem muita velocidade, tanto que o Mirassol era um time que se expunha bastante, atacava bastante, e o James sempre ficava no mano a mano, ele sempre conseguia alcançar o atacante nos contra-ataques que o Mirassol sofria. Não foram tantos gols assim que o Mirassol sofreu durante o Campeonato Brasileiro, e o James é um dos responsáveis por isso, além de saber sair jogando. E eu apurei a informação de que nas categorias de base, pelo menos até o sub-17, depois um pouco no sub-20 também, ele era centroavante. Por isso que ele tem boa saída de bola com os pés e essa velocidade toda. Depois, somente no sub-20 e no profissional, que ele acabou ficando como zagueiro mesmo. Então é um zagueiro que o Fluminense pode ter aí uma boa reposição, principalmente para a saída do Thiago Silva. É isso, meus amigos, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Gustavo! Sabe muito de Mirassol também, obrigado aí pela ajuda. Cara, vamos lá, o que chama atenção nas falas do Gustavo? Primeiro, um Paulistão ok, acho que quase como o Mirassol, né? O Mirassol não foi a sensação do Paulistão. Vira titular e, de novo, muitos jogos, é impressionante, ele fica fora de um jogo só do Campeonato Brasileiro, e aí vem a inversão daquilo que eu falo, né? A pior defesa da Série B com o Vila Nova, agora teve uma das melhores defesas da Série A com o Mirassol, então o peso não era ele nessa conta. Muita velocidade, mesmo no mano a mano, boa saída de bola com os pés, são as qualidades do zagueiro Gêmeos. Observando tudo, cara, assim, duas coisas vão me saltar os olhos acerca do Gêmeos pra eu poder fazer a minha análise final aqui, tá? Que não é uma análise definitiva, é a análise que eu tenho da impressão do Gêmeos que chega, não do Gêmeos que tá no Fluminense, pra quem vai lembrar isso lá daqui a 7, 8 meses. A primeira parte é a seguinte, que é a ascensão fulminante do Gêmeos.
Por mais que o Igor tenha falado lá no outro trecho de uma ascensão gradual, mas eu tenho a impressão de que foi gradualmente rápida a ascensão dele. A gente tá falando de um cara que há 2 anos atrás, a gente tá hoje dia 30 de dezembro, há 2 anos atrás, esse cara tinha, a última competição que ele tinha jogado era a Série D pelo Atlético. Beleza, dá pra subir rápido assim. Mas tudo bem. Mas se a gente voltar 3 anos atrás, ele estava jogando a 5ª divisão do Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana. Então, se a gente voltar 1 ano e meio atrás, né, volta aí um pouco menos, ele estava jogando em 2024 o Campeonato Paulista da 3ª divisão. Aliás, esse era da 2ª divisão pelo Capivariano. Ele dá um salto, se a gente pegar pela grana que ele vale, né, pela grana que estão pagando nele, o salto dele é o seguinte. Em novembro de 2023, quando ele foi emprestado do Capivariano para o Vila Nova, ele foi emprestado com uma opção de compra de cerca de R$500 mil. Em novembro de 2024, quando ele é emprestado do Vila Nova para o Mirassol, em dezembro, aliás, mas no ano passado, ele foi avaliado ali na opção de compra em R$4 milhões. Olha o salto de 500 mil para R$4 milhões. E agora, um ano depois, ele já foi avaliado na compra do Fluminense em cerca de R$22 milhões. A gente está falando de um cara que foi saltando muito rápido. Como eu falei, há 1 ano e meio atrás, ninguém, entre aspas, né, conhecia o James e ele estava jogando lá na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Ele sai de um salto de 5ª divisão do Campeonato Paulista para 3ª divisão, para 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, para 2ª divisão do Campeonato Paulista, para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, para um time que é gigantesco no Brasil e que vai jogar a Libertadores do ano que vem, a Vera, né? Não entrando ali como um franco-atirador, mas entrando pra poder brigar por títulos. Ele vai jogar no Fluminense. Então é um salto muito grande que eu quero muito saber como que ele vai lidar com isso, tanto mentalmente quanto no futebol, na confiança, enfim, todas as áreas ali que isso pode afetar. O segundo fator é que o James é um zagueiro que me parece ser muito interessante do ponto de vista técnico. Ele é um zagueiro que sabe sair jogando, dá pra ver nitidamente que ele recupera a bola, ele é bem agressivo. Meu único medo é que ele acaba se destacando muito, sendo unanimidade, num time muito específico do Mirassol. O Rafael Guanais tinha um jeito muito diferente de jogar, muito peculiar, que a gente vê poucos times jogando no Brasil dessa maneira. Ele tinha essa liberdade grande de dar um tapa na frente e ir embora, às vezes, para tentar criar uma jogada surpreendendo o adversário, um passe muito vertical. Como vai ser essa situação com a zaga do Fluminense? Quem que ele vai ter de dupla de zaga? Ele vai ter essa liberdade toda? O Zubeldia vai dar essa liberdade? O Fluminense está contratando um ótimo jogador, mas que não necessariamente vai encaixar com o treinador que tem hoje? Essa é uma dúvida minha também. O encaixe dele não me agradou muito do que eu vi de bola aérea defensiva, tá? O que eu vi, pelo menos não vi tantos lances do Mirassol, porque vi o Brasileirão desse ano. Mas pegando o passado não me agradou tanto. Acho que ele foi ganhando confiança também, até por ser um zagueiro que joga com bola nos pés, à medida que foi subindo. Porque, pô, querendo ou não, o gramado da Matonense não é, né, a gente já jogou lá pela Copinha, é bem pior do que o gramado que você vai ter jogando uma Série A de Brasileirão. Então isso ajuda também, companheiros que vão conseguir dialogar melhor do que, com você do que lá na parte de baixo. Acho que ele foi evoluindo. A gente tá trazendo um bom zagueiro. Tem potencial de revenda? Eu acho que não, porque a gente tá pagando um valor muito alto, porque o mercado tá inflacionado. Então acho que o potencial de revenda do James talvez seja da gente ganhar alguns % a mais em relação ao que a gente está comprando, não para fazer uma super venda de 15 milhões de euros lá para fora. Pode acontecer? Pode, porque como eu falei, o cara tá fulminante, o cara tá subindo de uma maneira inacreditável, a ponto de eu achar que no final do ano que vem ele tá saindo pro Barcelona por 15 milhões de euros. Vai acontecer? Provavelmente não, mas se acontecer seria muito legal. Eu não vou dar veredito ou determinar que ótima contratação nem nada, eu dou a minha visão de maneira mais subjetiva, mas a princípio eu acho interessante a contratação. Como eu falei, valor muito alto num mercado inflacionado é um problema que acaba acontecendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso dá muito trabalho pra fazer, cara. Olha isso aqui. Era pra ter acabado esse vídeo meia-noite e pouca, 1h da manhã. São 4h14. Enfim, eu não sei o que eu vou fazer não. O Fluminense não pode contratar nesse mercado tanto não, porque senão eu vou ficar maluco. Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.